E aí, pessoal, beleza? O pessoal está me cobrando aqui se eu não vou entrar na celeuma da abertura das igrejas durante a pandemia. Alguns até estão me provocando. Você está com medo de entrar nessa discussão de religião, etc. Que medo que, meu irmão? A gente não pode ter medo de pensar. Nós temos que ser racionais e vamos pensar, mesmo tratando-se de assunto espiritual, tem como ser racional. Beleza? Beleza. Então temos que colocar num prato aí da balança, né, nos dois pratos da balança, a questão da abertura das igrejas. Começando pelo lado negativo e depois pelo lado positivo. Qual é o lado negativo de abrir a igreja? É você ter uma rápida proliferação do vírus, né? A transmissão mais rápida, contaminando mais gente ao mesmo tempo e, por consequência, superlotando os hospitais. Esse é o lado negativo de você abrir as igrejas, os templos religiosos para a realização dos seus cultos e por aí vai. Bem, tem como nós amenizarmos isso ou diminuirmos ao índice quase que de 0% o risco de contaminação? Bem, tem. Quais são? Distanciamento, máscara, higienização, medição de temperatura e tantos outros que estão permitindo que outros estabelecimentos funcionem. Bem, então nós conseguimos do lado negativo da balança tirar um peso importantíssimo, um peso muito grande, que é a proliferação rápida da doença. É só você não lotar os templos religiosos, tá? Mantém o distanciamento e as igrejas inclusive estão com restrição de menos de 50%. Que é bem menos do que a maioria dos estabelecimentos que podem abrir, né, tem a capacidade liberada. Mas qual é o lado positivo de abrir a igreja? Se é para abrir por abrir, é melhor não correr o risco e deixar fechado. Tem alguma coisa que a abertura da igreja pode ajudar nesse momento? É impressionante como tem. Só que a gente às vezes não para pensar. Você sabia que hoje a média de pessoas depressivas que se declararam depressivas ou foram diagnosticadas por um profissional com depressão é de mais de 20% em toda a população mundial? E essa média não foi medida pós-pandemia, foi medida antes da pandemia. E a depressão é um problema mundial de saúde pública gravíssimo, que assim que a pandemia acabar, graças a Deus com a vacinação, né, nós teremos que enfrentar de maneira muito vigorosa. Por quê? Porque vai aumentar consideravelmente esse índice. Porque as pessoas perderam tudo que tinha, porque as pessoas perderam familiares, porque as pessoas perderam negócios que passaram de família, né, de geração para geração. E tudo isso são gatilhos para a depressão. E as pessoas com certeza estarão mais propícias a desenvolver um quadro depressivo. E aí entra a igreja, aí entra a espiritualidade, né? Como um grande tratamento psicológico coletivo, em andamento, junto com a pandemia, paralelo à pandemia, portanto, preventivo no meu ver. Manter as igrejas abertas e a fé das pessoas reforçada é comprovadamente um método científico preventivo da depressão, para nós não termos que tratar essa doença lá na frente, o que custaria muito mais caro para aqueles que só estão vendo números, ou então que preservaria vidas para aqueles que colocam a vida do ser humano, a qualidade de vida em primeiro lugar, porque a depressão leva à morte. E esses estudos mostram que as pessoas que têm sua espiritualidade exercida, elas têm 30% mais chances de sair de um quadro depressivo já diagnosticado do que as outras. 30% menos chances de morrer, diz esse estudo, inclusive de 2013. O que eu quero dizer é que as igrejas podem ser hoje um grande aliado do Estado para manter a saúde mental das pessoas no momento da pandemia, de maneira preventiva à depressão, que já é um grande problema mundial e que está se agravando com a pandemia, e também de tratamento da depressão para aqueles que já adquiriram essa doença em razão da própria pandemia também. O Estado está impedindo a igreja de economizar milhões de reais com tratamentos através do SUS, mantendo as igrejas fechadas. Abre-se as igrejas.
E tem algumas informações aqui impressionantes, que são científicas. Não é questão de achar, não é questão de gostar ou de não gostar, não é questão de ser crente ou de não ser crente, de ser ateu ou de não ser ateu. Está comprovado. O espaçamento do córtex cerebral é maior para quem mantém atividade espiritual ativa, para quem fica exercendo essa atividade espiritual. O córtex cerebral é maior. Ou seja, isso mantém a saúde mental das pessoas e impede elas de afundarem. Então, se a gente colocar esse peso todo na balança para o lado de lá, logo veremos que o mal, que é a contaminação rápida, se nós limitarmos a ocupação, se nós mantermos as medidas de distanciamento e de higienização, você tira desse lado da balança e do outro lado o peso de ganho, manter as igrejas abertas é gigantesco. Diogo, qual a tua opinião? As igrejas têm que abrir sim, não para elas sobreviverem, para a população ter sua saúde mental mantida com a ajuda da espiritualidade. A pandemia gera um problema físico, sim, direto e indireto. E tanto tal quanto físico gera um problema mental. Podem se preparar. As igrejas estão querendo nos ajudar.